TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. A gente vem, claro, com muita notícia nessa quarta-feira, meio de semana. A gente já tá passando rápido, hein? Hoje já é dia 27, olha. Nossa. O mês fez assim, bom dia. Todo mundo fala que o mês de agosto demora a passar. Esse mês não demorou, não. Esse voou. Esse foi rápido. Passou super rápido. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na tela, tvc, correiodamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial, e tem o nosso WhatsApp, né? Pode mandar foto, vídeo, áudio, pode fazer sua reclamação, sua denúncia, como é que tá a escola, como é que tá a merenda, como é que tá o serviço público de saúde por aí, suas vias aí, as ruas. Tem buraco, não tem? Ônibus está funcionando, não tá? DDD 24, telefone é o 99248-3167, manda mensagem, participa aqui com a gente, faz a denúncia, nós vamos atrás dela aí para saber o que está acontecendo e, claro, trazer uma resposta para você, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu meio nublado, mas ele tá por ali, né? Já abrindo, olha só. Tinha algumas nuvens mais carregadas lá no ali. Pitandinha já estava bem aberto, já estava bem aberto, com sol. Então, ali tinha algumas nuvenzinhas ainda acontecendo ali, mas o céu azul na predominância. Então, acho que hoje o céu será vai que vai, abrir, né? Tomara. E aproveitando que a gente está falando logo de manhã, como o dia amanheceu, é importante a gente falar que trechos da BR-040 em Duque de Caxias estão com chuva fina ainda em Caxias, retenção no sentido Rio de Janeiro entre o quilômetro 121 e o quilômetro 125. É o normal ali, o tradicional, a entrada da Avenida Brasil ali. Exatamente. Um pouquinho depois da linha vermelha ali, da entrada da linha vermelha ali. Ali é ali na Avenida padrão. Brasil, esse horário, mas tem chuva fina, então tem que ficar de olho para não sair andando muito, dar aquela freada, o carro escorregar. Ali não tem jeito, né? Tem um trânsito, um volume grande de veículos. E é hora de caminhão, porque caminhão não pode trafegar pela linha vermelha, tem que ser pela Brasil, então é tradicional esse embróliozinho ali, esse trânsitozinho nesse início de dia por ali. E também tem uma informação importante, porque a operação para a passagem de uma carreta de grande porte pela rodovia BR-040, pela pista sentido Rio de Janeiro, deve ser retomada nesta quarta-feira a partir do quilômetro 91 em Petrópolis. Então, antes de você ir ao Rio ou subir... É aquela carreta que está trazendo os transformadores gigantescos. Ela é enorme, gente. Para GSL? Não sei se é para GE, não. Ela está atravessando desde lá de Belo Horizonte, ela vem de longe, essa carreta. Mas eu não sei para onde está indo, na verdade, eu ainda não... Pelo jeito, realmente vai para o Rio de Janeiro. Para o Rio. Mas não sei se para no Rio, não. Mas eu sei que o negócio é gigante. São 3 eixos de carreta e um gerador enorme. É uma carreta, inclusive, que parou o pessoal para ver ela passar, porque para o trânsito, fecha todas as pistas. Pois é, então antes de pegar a BR-040, consulte o 0800 deles para ver se realmente o trânsito está normal na BR-040, é o 0800 28 240. 0800 28 240 para informações atualizadas dessa operação e evite retenção pelo trecho. Então, se você vai pegar a estrada, já se programa, liga para o 0800, veja se a estrada está tudo ok. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 27 de agosto. Centro-Norte Fluminense pode receber mais de 770 milhões de reais em investimentos. CDBV mira em Liga Estadual de Vôlei após o título municipal inédito.
Polícia Civil prende mulher acusada de aplicar golpes contra idosos na região serrana. Petrópolis registra queda de casos de vírus respiratório em agosto. E você vai ver também que Petrópolis recebe Festival Literário Energia para Ler, agora no Correio Serrano, na TV. Olha, lá na nossa primeira página, como sempre a gente começa no Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro, temos a linha vermelha. Rubens Menin proíbe a presença de João Camargo na sede da CNN Brasil. Tá na página 3, na coluna Magna Vita. Estranho isso aqui, né? Que coisa. Pois é. Proibir um de entrar dentro. Enfim, temos que ver o caso lá. Depois, CPMI também verá consignados. Comissão que investigará ações do INSS elegeu o vice-presidente e aprovou seu plano de trabalho. Aliás, o escândalo da Crefisa que estourou essa semana vai ser investigado pela CPI também. Crefisa que vem fazendo aí muitos acordos de má-fé com aposentados. Aposentados que nunca viram a Crefisa na vida tinham um empréstimo lá com a Crefisa, mole. E aí a gente começa a ver que não é coisa só política, tinha também empresariado envolvido junto desse escândalo, né? E ali em reunião ministerial, Lula ataca Trump e família Bolsonaro, tá na página 5, são aí as coisas políticas. Na nossa foto legenda, Ricardo Capelli na casa Correio da Manhã, em Brasília. A gente tem uma casa lá onde recebe várias personalidades para várias entrevistas e, é claro, um bate-papo descontraído e diferenciado de muitas mídias, né? E efeito Temer fez de Tarcísio refém e derrotou Bolsonaro. E tem venho falando há algum tempo, mas ninguém me escuta. É aquilo. O maior articulador político do Brasil é esse cara, é o Temer. E o projeto dele é Tarcísio de Freitas presidente. Enfim, tá lá na página 3, por Thales Faria também, falando um pouquinho sobre isso, viu? Vamos então agora continuar ali vendo o que é destaque, porque Betts Fazenda encontra irregularidades diversas, está na coluna Bastidores. Né? Essa é a manchete que a gente nem precisava. Essa aí é claro que tem irregularidade nas Betts. Oh, meu Deus, como tem, né? Consumidores sofrem golpe da falsa taxa da alfândega. Gente, tem que tomar muito cuidado. Nossa, demais. Com golpe, porque assim, os golpistas, eles são bem criativos. Nossa. Então, um novo golpe na praça envolve consumidores que compram pela internet. Os golpistas fazem contato com as vítimas, alegando que eles precisam pagar uma falsa taxa da alfândega para liberação de encomendas. Mas, na verdade, essa falsa taxa, esse golpe não é tão novo assim não, porque eu já recebi bastante notificação, vem ali pelo telefone celular, né, falando que precisa para ser liberado, e a gente fala assim, ué, mas eu não comprei nada que precisa de taxa de alfândega. Você recebe olha só, a última vez que eu realmente fui taxado pela alfândega, há muitos anos atrás, eu recebi um e-mail dos Correios que minha mercadoria estava presa nos Correios, precisava pagar uma taxa. Eu tive que ir nos Correios, e aí lá sim, eles falaram, olha, é uma taxa alfandegária que você tem que pagar, foi coisa de R$136 na época, e ainda assim o produto saiu muito mais barato do que aqui, mas enfim, eu tive que pagar essa taxa lá, não teve jeito. Mas antigamente tinha aquela coisa, será que eu vou ser taxada? Ah, sim, ou não? Hoje é mais hoje não. Difícil, já vem tudo embutido ali no site. Exatamente. Hoje, quando você compra qualquer mercadoria, né, seja Shein... Eles já avisam, né? Já já tem taxa internacional ali, né? O preço que você paga já está ali embutindo todos os tributos, todas as taxas. Então, quando a mercadoria entra no Brasil, você não corre o risco de ter uma nova taxa de alfândega. Pode ser que demore um pouquinho a chegar, mas vai chegar. Exatamente, mas tudo pago. Mas hoje você não precisa pagar novas taxas. Antigamente era assim. Você não sabia se você ia ter que pagar taxa ou não. Você não sabia se o seu produto ia ficar preso ou não na alfândega.
né? E aí muita gente, ai, fui taxado. Aí tinha que Exato. pagar, ai, não fui taxado. Hoje em dia não tem mais isso. É Então, se verdade. você receber, né, uma mensagem, geralmente vem uma mensagem de texto ali em forma de SMS pelo celular. Golpe, com certeza. É golpe, não clique. SMS, porque é golpe. WhatsApp, muito perigoso, muito perigoso. Tem que ficar de olho, viu? E temos também ali, Magna Vita entrevista o jornalista Ricardo Bruno. E greve dos Correios em Friburgo pode ter fim nesta quarta-feira. Pois é, vai ter uma audiência, né? Uma reunião que vai definir se essa greve lá dos Correios em Friburgo para ou continua. E Estados Unidos pressionam Venezuela com submarino nuclear e navios. E tem muito mais, temos também os destaques do segundo caderno. A gente consegue para a página do Petropolitano? Não temos ela Temos hoje muita aqui, mas reportagem, né, hoje a pra gente falar. consegue ver o que tem de destaque por lá. Na verdade, não está tá na nossa hoje- página 16. Hoje está na 16, porque a página 12 hoje é um especial sobre turismo, viu, pessoal? Quem quiser olhar, dá uma olhadinha lá. Mas no nosso Petropolitano tem lá falando sobre tarifa de ônibus, tá? Claro, aqui em Petrópolis um problema sério, Né? repercutindo, Aqui, vereadora, né, pede perícia técnica à justiça por conta do aumento da passagem. E assim, não está fazendo nada demais além do papel dela nesse caso aqui, tá? É bom ter uma perícia técnica mesmo para ver se realmente vale o aumento da passagem, viu? Comissão da OAB Petrópolis questiona corte de árvore no centro, aqui no centro de Petrópolis, teve algumas podas, estão questionando. E lá no Petropolitanas, prefeitura quer manter supercomputador. É, porque teve ameaça do supercomputador que fica aqui em Petrópolis Isso, sair da cidade. sair da cidade. Mas a verdade é que isso pode acontecer sim, porque está sendo construído um grande centro de tecnologia e inovação no Rio de Janeiro, e o supercomputador ele pode sair daqui e ir para esse centro, onde inclusive já tem o computador quântico brasileiro lá no Rio. É um centro fechado, inclusive sua localização não é nem muito falada não, viu? Só para a gente ficar entendido no que é. O computador quântico coloca o Brasil aí entre 10 potências mundiais que tem um computador quântico, que ele faz ali cálculos ali precisos de várias coisas, inclusive possíveis tragédias ambientais, né? E ele fica no Rio de Janeiro, produz chips, enfim. Algo a se mirar. E aí o supercomputador sair daqui realmente não é muito vantajoso para a gente, porque nós deixamos de ser um polo de tecnologia se ele vai embora. E a gente deixa de ser um hub tecnológico, né? Principalmente com a questão de internet, por exemplo, porque o polo lá, o LNCC, ele recebe um link direto de internet que é super rápido, né? Então a cidade perde muito. Isso aí não é legal. Então o prefeito tem que trabalhar mesmo para tentar manter por aqui, viu? O nosso computador, o Santos Dumont. Vamos para algumas notícias? Porque a gente tem algumas coisas para falar dentro do estado aqui do Rio, né? O governador Cláudio Castro participou na última segunda-feira do Fórum Esfera, que foi realizado em São Paulo. No encontro, que reuniu governadores, congressistas e importantes lideranças brasileiras, o governador Cláudio Castro apresentou os resultados da política ambiental desenvolvida no Rio de Janeiro. Praias históricas do Rio de Janeiro e que há mais de 2 décadas já não faziam mais parte do dia a dia das pessoas, eram só paisagens, porque eram completamente impróprias, e hoje você vê as pessoas voltaram a frequentar. No painel Entre Estados e Futuro, Liderança em Debate, que aconteceu em São Paulo, estiveram presentes os governadores de Pernambuco, de Minas Gerais, de Goiás e do Pará. Durante o encontro, Castro destacou os resultados das ações ambientais desenvolvidas no Rio de Janeiro, principalmente em relação às praias dos bairros do Flamengo, Botafogo, Glória e Paquetá. De 1985 para cá, aumentou em 2% a cobertura de Mata Atlântica, e o estado que mais reduziu o desmatamento, 68% na redução de desmatamento de Mata Atlântica. O governador destacou também o programa Limpa Rio, que é o maior projeto de desassoreamento e recuperação de rios da história do estado. São 100 milhões de reais investidos por ano em 900 rios já limpos, alguns deles mais de uma vez.
realmente está colocando o Rio na vanguarda, na liderança dessa agenda ambiental. Diante de um público formado por investidores e empresários, Cláudio Castro também abordou os desafios políticos e econômicos do Brasil. Ele defendeu a superação das polarizações e o fortalecimento de iniciativas de cooperação entre estados, como o Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD. Quando mais os estados se unem, mais a gente vai conseguir transformar a realidade. Uma coisa tem que ser falada. O governador do estado do Rio vem trazendo diversos investimentos diversificados, diferentes para o estado. Trabalhando nesse ponto, eu não posso nem dizer que ele não está, viu? Porque vem trabalhando aí de forma incisiva para trazer investimento. PEC em algumas áreas, como todo governante, né? Não tem jeito. Mas nessa vem trabalhando muito bem e fazendo um bom trabalho, diga-se de passagem aí. Agora a gente fala de mais coisa boa, né? Porque tem emprego, oportunidade. Porque o governo do estado divulgou 2.575 oportunidades de emprego. Aí tem estágio, tem emprego de carteira assinada normal, né? Captados ali pela Secretaria de Trabalho e Renda. Nessa edição do Balcão de Empregos do estado, existe mais de 1.300 vagas com carteira assinada. E mais de 1.100 oportunidades de estágio e jovem aprendiz. A gente confere agora. Na região metropolitana são oferecidas remunerações de 2 a 3 salários mínimos para funções como a de jornalista, borracheiro e motorista carreteiro. Em todas as oportunidades é preciso ter experiência anterior e em algumas delas formação específica. Além disso, são 104 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em diferentes funções e faixas salariais. No Médio Paraíba, existem oportunidades como carpinteiro, balconista, auxiliar de pedreiro e chapeiro, com salários de até R$ 4.554. Já na Serra, as 185 ofertas de emprego estão distribuídas por Teresópolis. A remuneração média varia de 1 a 2 salários mínimos para funções como as de auxiliar de limpeza, estoquista e faxineiro. É importante manter o cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT/NIS e CPF. Os endereços das unidades e os detalhes de todas as oportunidades oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, no site rj.gov.br/trabalho. E quem busca uma oportunidade de estágio ou jovem aprendiz pode se candidatar a uma das 1.191 vagas oferecidas pelo CIEE, e informações mais detalhadas podem ser acessadas em ciee.org.br. Tá aí, bom, oportunidade de vagas de trabalho é sempre bom. Essas e outras notícias você encontra no nosso site, nas nossas redes sociais e, é claro, indo às bancas. Aqui na nossa região, apenas R$ 2 com Correio Petropolitano. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que Centro-Norte Fluminense pode receber mais de 770 milhões de reais em investimentos. Você confere o nosso Correio Esportivo e outras notícias do esporte também. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E apesar do cenário desafiador diante de juros altos no Brasil, os investimentos públicos e privados no estado do Rio podem alcançar 500 bilhões de reais até 2027. Os valores são apontados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio, a Firjan, que elaborou o panorama dos investimentos com recortes por setores e regiões fluminenses. Vamos conferir. A maior parte dos investimentos direcionados para os municípios da região Centro-Norte Fluminense é para o setor de infraestrutura, que deve receber 85% dos recursos aplicados em pavimentação de ruas e estradas, obras de contenção de encostas, muros e drenagem. Os demais recursos previstos são para projetos de desenvolvimento urbano e outros que incluem melhorias para estruturas voltadas para a oferta de serviço público, como para as áreas de educação e saúde. Já pelo Estado, o maior volume de investimentos é para o setor de energia, o mercado de gás natural e petróleo, com a realização de investimentos de empresas que exploram e produzem, além da construção de unidades estacionárias em território fluminense,
possuem o maior número de recursos. Ainda no estado do Rio de Janeiro, em infraestrutura, a Firjan aponta pouco mais de 24 bilhões de reais de investimento em andamento, ressaltando as obras de melhorias nas concessões rodoviárias. Na indústria de transformação, são quase 18 milhões de investimentos em andamento. Já em desenvolvimento urbano, estão mapeados cerca de 15 bilhões. De acordo com o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, as informações do panorama de investimento são promissoras. As informações coletadas são muito promissoras. Nós temos mais de 1.000 projetos em andamento e potenciais, num valor que chega a mais de R$500 bilhão. Apesar da previsão, ainda há dúvidas sobre a plenitude no desenvolvimento dos projetos. À medida em que há duas ameaças, né, que nos colocam em alerta. Nós temos, recentemente, que é muito conhecido, o tarifaço do governo americano, né, e temos o tarifaço fluminense. De acordo com o presidente da Firjan, os tarifaços têm um maior impacto nas empresas menores. Mas tem um impacto grande nas micro e pequenas empresas, exatamente. E são empresas mais frágeis, né? Empresas mais sujeitas a essas variações de mercado, ou perda de mercado, ou redução de mercado. E olha, o CDBV foi campeão municipal de vôlei na categoria sub-15 masculina nesse mês de agosto, em Petrópolis. Após o título, os esforços agora e os treinamentos da equipe se voltam para um panorama ainda maior, a disputa da Liga de Vôlei do Estado do Rio de Janeiro. O Coronel Veiga CDBV conquistou o título de campeão municipal de vôlei na categoria sub-15 masculina, após vencer o Boa Esperança FC Itaserra por 2-1 neste mês de agosto. A taça inédita para o clube também foi o primeiro título do treinador, Luan Mantov, que não escondeu a emoção ao falar da conquista. Os sentimentos foram vários. Teve momentos de extrema alegria, momentos de raiva também, a gente passa por isso, estresse, mas acima de tudo acho que felicidade e orgulho desses meninos, orgulho desse título. E o sentimento não se limita apenas ao treinador. Diogo Batista, que é coordenador e fundador do CDBV, também expressou emoção ao falar da participação de Luan neste título. Feliz por ser uma comissão técnica jovem, né? Então o Luan é um treinador recém-formado, está fazendo sua primeira temporada com a gente como treinador, né? Até a temporada passada era somente o nosso atleta, era assistente, e aí está tendo a oportunidade agora de atuar efetivamente como treinador. Então, assim, como falei, um marcador importante. O treinador aponta que a conquista esteve muito relacionada ao trabalho em conjunto, realizado por todos os envolvidos com o clube. Foi um trabalho de cooperação do clube, cooperação com os atletas, de muita emoção, de muito trabalho. Foi muito bom. Diogo destacou a importância desse título para o clube. A gente sabe que uma equipe de competição ela vive de resultados, né? E ter conquistado esse título no Sub-15 masculino, primeira competição, né, que a Liga Petropolitana organizou nessa categoria, né? Então já iniciar a competição aí com um título, dá muita segurança para a continuidade do trabalho, né? Após o título municipal, o foco do grupo mudou. Agora os atletas e a comissão técnica estão de olho na disputa da Copa das Estações, que vai servir como preparação para a disputa da Liga de Vôlei do Estado do Rio de Janeiro, a Liverge. A Copa das Estações é uma competição que ela acontece com as equipes que participam da Liverge, mas ela não é da Liverge, né? Então é um treinamento maravilhoso pra gente conseguir jogar com equipes boas, equipes fortes, equipe que a gente ainda não pegou na competição. Então vai ser um treinamento para o nosso objetivo principal, que é a Liverge, muito grande. E acredito que vai ser muito positivo para os meninos e pra gente. Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos dar destaque para a convocação da seleção brasileira, também para o Intercontinental Sub-20 e para o Brasileirão. E a seleção brasileira masculina de futebol, já classificada para o Mundial de 2026, vai entrar em campo repleta de novidades nos 2 últimos jogos das eliminatórias. O técnico Carlo Ancelotti anunciou na tarde desta segunda-feira a lista dos 25 convocados e 10 deles ganharam a primeira chance de treinar sob o comando do italiano. Toledo, a gente vai fazer aqui uma listagem, vamos ver todos os nomes, vamos comentar aqui para vocês.
A gente começa com os goleiros, que eu acho que é a parte mais tranquila dessa convocação, que a gente tem o Alisson, para mim o goleiro incontestável, é o principal goleiro brasileiro que a gente tem. O Bento, que aí para mim é muito contestável, tendo em vista que está falhando na Arábia Saudita, que não é um campeonato. Falhou inclusive na Supercopa Saudita e tá até para sair do Al Nassr depois desses erros que ele teve. E por último a gente tem o Hugo Souza, que eu até concordo com a convocação dele, porque eu acho que a seleção precisa de um goleiro pegador de pênaltis, porque o Alisson, apesar de muito seguro, essa não é a característica dele. Então concordo bastante com o Hugo Souza. Exatamente, o Ederson não foi convocado. Vamos ver no geral que essa convocação tá dando chances para outros nomes, mas eu acho que poderiam ter outros nomes ainda nessa convocação no gol, principalmente o Léo Jardim do Vasco. Eu também diria do Léo Jardim e do Gabriel Brazão do Santos, que são dois nomes que são interessantes para dar essa mudada. Realmente o técnico italiano conheceu os jogadores que atuam aqui no país. Exatamente. Aí na defesa, não tão incontestável assim. Eu diria que a quantidade de jogadores é mais contestável. A gente começa com Alexandro, o zagueiro, que jogou muito bem na última convocação, então eu acho que ele tem que ser mais testado mesmo, eu concordo muito com a convocação dele. Aí de outro zagueiro a gente tem Fabrício Bruno, também ele está em grande fase lá no Cruzeiro. Gabriel Magalhães, que também para mim é um dos titulares da seleção brasileira e está voltando de lesão, então eu acho que o Ancelotti realmente tem que conhecer o trabalho. O Gabriel Magalhães é um dos dois melhores da seleção, para mim, um dos titulares. Eu diria até que a dupla titular é justamente Gabriel Magalhães e Marquinhos, que são os principais jogadores. Aí a gente parte para as laterais, que aí a gente já tem uma mudança. A gente tem o Wesley, que era do Flamengo, agora está na Roma, e também a gente tem o jogador Wanderson, que aí eu já acho um pouco mais contestável, que ele é muito seguro lá no Mônaco, porém, eu acho que ele não tem um nível técnico de seleção brasileira. Porém, quem é que foi convocado no lugar? Essa é uma questão também. Eu acho que eu gosto muito do Wesley, um jogador muito ofensivo, mas também, para mim, também não tem essa qualidade de seleção brasileira. A lateral direita é muito defasada. Eu acho que o Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, já jogou muito como lateral, poderia ser testado, inclusive. Eu concordo. Aí depois a gente tem uma das grandes polêmicas dessa convocação, que é a questão da lateral esquerda, que nós temos os nomes de Caio Henrique, que é um bom jogador, que inclusive é pedido em convocações há muito tempo e não está no seu melhor momento agora. A gente tem Alexandre do Flamengo, que pode ser cortado depois de se lesionar no jogo contra o Vitória. Exatamente. E Douglas Santos, que joga na Rússia, um jogador que era bom jogador aqui no país, porém faz tanto tempo que ninguém escuta falar dele, que gerou muita estranheza. Eu acho que essa convocação, Tolita, essa questão da lateral esquerda, mostrou, esses três laterais mostraram muita incerteza do Ancelotti, porque para 3 jogadores e ainda assim nomes não muito firmados, mostra que a situação está meio complicada. Eu acho o Alexandro muito bom, mas para o futebol brasileiro, eu acho que seleção já pode ter passado. É um jogador muito experiente, isso é muito importante, só que não tem o físico que precisa para jogar na seleção. Inclusive, eu acho que o Alex Telles, do Botafogo, que é um pouco mais novo, poderia ter sido convocado no lugar dos dois, inclusive. Eu concordo. Aí a gente parte para o meio-campo, que já é uma parte mais tranquila. O meio-campo do Brasil é bem qualificado, a gente tem que admitir. Que a gente tem Bruno Guimarães, do Newcastle, Andrei Santos, ex-Vasco, que hoje em dia joga no Chelsea, Casemiro, Joeliton e Lucas Paquetá. Vale destacar que o Joeliton já foi cortado, ainda não temos o jogador que vai ficar no lugar, porque ele também se lesionou. Concordo com todos esses nomes, Toledo. O Joeliton, para mim, era o mais contestável, e agora que ele foi cortado, vai ser um outro jogador ali, que pode ser até o Gerson, que é do Flamengo. Exatamente, não é nem pela falta de qualidade do Joeliton, é um jogador muito qualificado. É mais porque tem outros nomes muito parecidos, igual o Gerson, que estavam jogando muito bem pela seleção. E a gente tem a novidade da volta do Paquetá, que estava com uma turbulência lá na Inglaterra, se recuperando e está recuperando o futebol, é muito bom, principalmente para o mental. Eu não vou dizer que parecia um substituto do Joeliton, porque são posições diferentes, mas um que eu diria que merecia uma convocação é o Matheus Pereira, do Cruzeiro, que está jogando muito futebol. Eu acho que ele merecia uma convocação para se ter uma opção no lado do Paquetá. Porque o Paquetá ainda é um 8 que joga de 10, eu acho que o Matheus Pereira ia conseguir fazer bem essa função. Aí o ataque foi uma das partes que eu mais gostei, com nomes novos, nomes que nunca foram convocados, alguns. Aí a gente tem o Estevão, para mim incontestável, começou muito bem agora no Chelsea. Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, melhor centroavante atuando no Brasil hoje, para mim.
na minha visão também. E a primeira convocação dele. Exatamente, muito importante, jogador muito jovem também. Matheus Cunha, para mim, outro jogador incontestável. Fez uma temporada passada muito regular no Wolverhampton, foi vendido para o Manchester United e começou muito bem a temporada lá. E eu diria que mais do que isso tudo é que ele jogou muito bem pela seleção brasileira, principalmente naquele jogo fatídico contra a Argentina, que ninguém jogou nada e ele jogou bem. Lembra disso. Aí a gente conclui a convocação com Rafinha do Barcelona, incontestável, o principal jogador do Brasil nesse último ano, João Pedro do Chelsea, Luiz Henrique, que não tinha sido convocado da última convocação. Jogou muito bem pela seleção também, mesmo indo para a Rússia. Exatamente, Gabriel Martinelli e Richarlison. Richarlison, que é um nome conhecido do Ancelotti, gosta muito, foi convocado da última vez, mesmo tendo um nome um pouco contestado, mas começou essa temporada muito bem. Então eu diria que é um jogador que ele leva mais pela confiança e pelo que ele sabe que pode fazer. Tá começando bem? Tá começando bem, mas eu diria que esse não é o único motivo dessa convocação. Exato. Richarlison, a melhor fase da carreira dele foi com o Ancelotti. Aí a gente também tem o Martinelli, que não vive um momento tão bom assim. E a gente tem que destacar as ausências de Rodrigo e Vinícius Júnior, claro, para dar essa rodagem para outros jogadores. E é claro também do Neymar, que não foi convocado, mas que aparentemente está com um problema físico. O Flamengo venceu o Vitória por 8-0 na noite desta segunda-feira. É a maior goleada da história da competição, desde que mudou para o formato de pontos corridos. Toledo, a gente tem que afirmar aqui que foi uma atuação impressionante, não parava de chegar notificação de gol do Flamengo, o Flamengo não parava de fazer gol e o Samuel Lino finalmente desencantou com a camisa. Desencantou, 2 gols e 3 assistências, nota 10 na partida, junto com o Pedro, que também fez 3 gols. Exatamente, eu diria que o Samuel Lino movimentou muito o jogo, mas o Pedro mostrou... Foi um recadinho, eu mereço ser lembrado em uma convocação, porque o que ele fez nesse jogo é um negócio impressionante. O elástico que ele dá é surreal. Ele é um jogador, apesar de ser pesado, eu diria assim, um jogador mais matador, ele é um jogador que, com a bola no pé, sabe o que tem que fazer. Um elástico assim, que é um lance raro, eu diria, até no futebol brasileiro e mundial hoje. É verdade. E ainda falando sobre o Flamengo, o time rubro-negro fez história na noite de sábado no estádio Maracanã, ao conquistar o bicampeonato da Copa Intercontinental Sub-20. E o título veio em um confronto repleto de emoção, que foi decidido nas penalidades máximas. Após um 2-2 no tempo regulamentar, o Flamengo bateu o Barcelona pelo placar de 6-5 nos pênaltis. Agora a gente volta a falar do Brasileirão, porque a irregularidade voltou a complicar o Vasco no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Cruz Maltino foi dominado pelo Corinthians em casa, levou 3-2 e chegou à segunda derrota consecutiva. E o Botafogo conseguiu dar uma resposta rápida para a eliminação na Libertadores. Fora de casa, o Alvinegro superou o Juventude de virada por 3-1 e, além de voltar a vencer após 2 partidas, ainda encerrou um jejum que durava 29 anos sem vitórias no Alfredo Jaconi. Estreante, o centroavante Cris Ramos foi o grande destaque da partida, com 2 gols marcados no segundo tempo. O Botafogo venceu, mas outro time que perdeu foi o Fluminense, que foi superado pelo Red Bull Bragantino por 4-2 no sábado. Hércules e Lúcio Costa marcaram os gols da equipe no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Com o resultado, o tricolor mantém os 27 pontos e ocupa a 9ª colocação na tabela de classificação. E olha só, gente, a gente já falou bastante de futebol, só que a gente também tem uma notícia dessa terça-feira para um outro esporte, para a Fórmula 1, onde a Cadillac, a 11ª equipe que vai começar a atuar no ano que vem na Fórmula 1, anunciou Checo Pérez, o mexicano, e Valtteri Bottas, o finlandês, como sua dupla. Infelizmente, o brasileiro Felipe Drogovic, que estava especulado na equipe, não foi contratado. Porém, vai ser interessante ver ano que vem mais uma equipe na Fórmula 1, mais carros na pista, tem tudo para dar uma movimentada legal. Exatamente, Valtteri Bottas um nome de peso e o Drogovic é um nome muito promissor que com certeza muito capaz de entrar numa equipe assim logo de cara, né? É verdade. E olha, gente, agora infelizmente acabou o nosso tempo e também a nossa edição do Correio Esportivo de hoje. É isso, gente, a gente se vê na próxima edição. Um beijo. E você vai ver depois do intervalo que a Polícia Civil prende mulher acusada de aplicar golpes contra idosos na região serrana. Correio Serrano volta já.
mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta e olha, Petrópolis registrou queda no número de casos do vírus respiratório em agosto, em comparação com o mês de julho. O último boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na última quinta passada, mostra que a queda dessas doenças aconteceu em grande parte no país. Confira.
O único estado que ainda apresenta sinal de aumento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave pelo vírus sincicial respiratório nas crianças de até 2 anos é o Amazonas. O cenário atual mostra que, apesar da queda entre crianças pequenas na maior parte do país, as ocorrências continuam em níveis de moderado a muito alto, em alguns estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Sul. Esse boletim do Infogripe da Fiocruz, a gente continua observando uma tendência de queda nas hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, associado aos vírus da influenza e também ao vírus sincicial respiratório em praticamente todo o país. Em Petrópolis, a Secretaria Municipal de Saúde informou que até a última segunda-feira foram registrados 151 casos de Covid na cidade, sendo 26 só no mês de agosto desde o início do ano. Neste mesmo período, foram registrados 62 casos de influenza, nenhum em agosto. Já sobre os casos do vírus sincicial respiratório, foram 235 registros desde o início do ano, sendo apenas 3 em agosto. Segundo a pesquisadora da Fiocruz, há um aumento no número de casos de Covid-19 em alguns estados, dentre eles o Rio de Janeiro. Os casos de SRAG por Covid-19 continuam baixos na maior parte do país, mas a gente tem observado aí uma leve tendência de aumento das notificações de SRAG por Covid-19 em alguns estados, como no Rio de Janeiro, Paraíba, Ceará. A Secretaria de Saúde de Petrópolis informou que desde o início do ano foram aplicadas 77.993 doses da vacina contra a influenza. Já em relação à Covid-19, 4.625 imunizantes foram aplicados até o momento. Por conta desse cenário da Covid-19, a gente vem aqui mais uma vez reforçar sobre a importância da vacinação contra o vírus. A vacina contra a Covid-19 é a principal forma de prevenção contra os casos graves. Além da vacinação, outras medidas devem ser tomadas, principalmente pelas crianças e adolescentes. A gente pede, para caso eles tenham aí alguns sintomas de gripe ou resfriado, que se possível que eles fiquem em casa em isolamento e evitem ir para a escola. A gente recomenda para que ela vá à escola usando uma boa máscara. Então tá aí. E agora a gente fala que após uma série de vistorias, o Ministério Público do Rio obteve junto à concessionária Águas de Nova Friburgo, lá na cidade de Nova Friburgo, a instalação de uma rede de água tratada na Escola Municipal Dolores de Sá Suenque, localizada na zona rural do município. Quem traz mais detalhes ao vivo é o nosso repórter Gabriel Toledo, que está na redação. Gabriel, conta pra gente. Bom dia, Toledo. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Isso aí. As vistorias aconteceram entre os dias 2 e 6 de junho e fazem parte do projeto Sede de Aprender, uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público em parceria com os Ministérios Públicos Estaduais, que tem como objetivo fiscalizar as condições de abastecimento de água e saneamento básico em unidades de ensino. O trabalho promove vistorias presenciais e busca soluções consensuais e sustentáveis, alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável, visando proteger a saúde dos alunos e reduzir desigualdades que comprometem o processo educacional. De acordo com a promotoria, a escola dependia de uma nascente natural para o abastecimento, sem qualquer tipo de tratamento, que deixava a comunidade escolar vulnerável a riscos sanitários e também à instabilidade de fornecimento. Segundo o MPRJ, mais de 80 estudantes da unidade e também os trabalhadores dessa escola vão ser beneficiados com essa iniciativa. Jorge Roberto, eu volto com vocês. Excelente, Toledo. Obrigado pelas informações. Agora estranho, né? Uma escola pública não ter uma água de captação. Que coisa. Teve que ter um projeto, um movimento do Ministério Público para ter. Que coisa, impressionante. Obrigada, Toledo. Bom trabalho. Obrigado, viu? Bom dia aí. E agora a gente fala que uma mulher foi presa em Petrópolis, suspeita de aplicar uma série de golpes contra idosos em municípios da região serrana. A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Polícia de Itaipava. Vamos conferir.
De acordo com as investigações, a mulher convencia as vítimas a entregar documentos pessoais, cartões bancários, senhas e até fotografias do rosto. As falsas promessas incluíam ajuda em processos de aposentadoria, inventário, planos funerários e resgate de valores bancários. Com os dados obtidos, a suspeita abria contas, contratava empréstimos consignados e realizava transferências fraudulentas. A Polícia Civil identificou diversas vítimas, entre elas uma idosa de 73 anos, moradora de Petrópolis. As investigações mostraram que a investigada movimentou mais de R$540 mil, valor incompatível com a renda declarada de R$1.500 mensais. Parte do dinheiro foi transferido a pessoas e empresas sem ligação comprovada, além de contas em nome de terceiros e até dos próprios filhos menores, o que também levanta indícios de lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil, a prisão foi decretada diante da gravidade dos crimes, do número de vítimas envolvidas e do risco de que a acusada voltasse a cometer novas fraudes. Ela foi presa por estelionato e permanece à disposição da Justiça. Sem princípio dos velhinhos, né, gente? Que coisa, né? Olha, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro resgatou um grupo de 10 pessoas na trilha do Escalavrado, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis. O resgate começou na noite de domingo e só terminou na segunda-feira. 10 pessoas foram resgatadas por equipes do Corpo de Bombeiros em uma operação que começou às 8 horas da noite de domingo e só terminou às 9 da manhã de segunda, durando um total de 13 horas. De acordo com relatos, os trilheiros não conseguiram voltar sozinhos devido às dificuldades do terreno e ao avançar da noite. Os militares do quartel de Teresópolis levaram 2 horas na mata até encontrar as vítimas, que estavam em boas condições e sem ferimentos. Diante do cenário, os militares optaram por realizar a descida de forma segura e controlada, utilizando cordas e equipamentos de escalada e permanecendo junto ao grupo durante todo o percurso. Sim, pode vir. Corpo atrás e vem. Vem, pode vir. Ao final da trilha, as vítimas receberam os primeiros socorros e foram liberadas após recusar atendimento. Por conta de casos como este, o Corpo de Bombeiros do Rio reforça a importância de visitantes e turistas se informarem previamente sobre o nível de dificuldade das trilhas, consultarem a previsão do tempo, levarem celulares, lanternas carregados e mantimentos, além de sempre que possível realizarem as trilhas acompanhados de guias credenciados. E na última segunda-feira foi comemorado o Dia do Feirante em Petrópolis e na terça foram feitas homenagens aos trabalhadores desse tradicional ponto da cidade imperial. Confira. Para celebrar o Dia do Feirante, a Prefeitura de Petrópolis prestou homenagem aos profissionais da Feira Livre do Centro na manhã desta terça-feira. Quem gostou da iniciativa foi o feirante José Maria, que trabalha na feira há quase 70 anos. A feira é tudo de importante para mim, para minha família, entendeu? Eu criei a minha família toda daqui da feira, entendeu? E durante esses anos todos aí, casei, minhas filhas, entendeu? Construí uma casinha que eu não tinha quando eu comecei. São mais de 300 feirantes na cidade, espalhados em mais de 50 barracas. Para o presidente da Feira Livre do Centro, Gênesis Pereira, a comemoração dessa data valoriza ainda mais a profissão. A celebração é muito importante, né? É um reconhecimento do nosso governo para todos os feirantes, né? Uma classe que tão trabalhadora, que acorda tão cedo, que trabalha, o teu trabalho dedicado aqui dentro da feira. Dentre os vários feirantes, conhecemos o José e o Adalto. Ambos tiveram a vida transformada pela feira. O José trabalha no local há quase 70 anos e o Adalto há 50. Eu tenho uma vida aqui dentro, né? Eu vim para cá criança, com 9 anos de idade, fazer carregador de bolsa aqui dentro, né? E hoje eu sou um agricultor, é uma vida. Eu vou fazer 70 anos aqui dentro, né? Desde 8 anos na feira, sou feirante já há uns 50 anos, né? E a minha família vive tudo aqui da feira, né? A feira também tem uma grande importância para os petropolitanos. O João, por exemplo, sempre que pode frequenta o local. Para mim é fundamental, porque eu venho na feira às terça e sábado. A feira eu venho na terça para mim ver mais ou menos como é que está o produto, a qualidade, que é muito boa.
não deixam de vir. Eu acredito que é uma coisa que é fundamental para a nossa cidade. No dia 17 de fevereiro de 1917, Petrópolis inaugurava a Feira Livre no centro da cidade. O tempo passou, mas a tradição se manteve. Atualmente, são diversas barracas que vendem vários produtos para os petropolitanos. Entre eles, o tradicional combo de pastel com caldo de cana, que eu particularmente adoro. A Feira Livre do Centro funciona 2 vezes na semana, às terças das 6 da manhã às 2h30 da tarde e aos sábados das 6 horas da manhã às 3 horas da tarde. Nesta quarta-feira, o dia em Nova Friburgo será de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre mínima de 11 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis, a previsão é de muitas nuvens o dia todo. O tempo continua instável, mas com momentos de sol. Os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 23 graus. Já aqui em Petrópolis, a previsão é de chuva. A meteorologia aponta para uma quarta-feira de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Durante a noite, as nuvens permanecem, mas sem chuva. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 23 graus. Na região centro-sul do estado, a previsão é exatamente a mesma nas cidades de Paraíba do Sul e Três Rios. A quarta-feira será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Para a noite, o registro é de céu com poucas nuvens, sendo as cidades mais quentes da nossa região de cobertura, Paraíba do Sul e Três Rios, respectivamente, tem variação nos termômetros, que devem ficar entre mínima de 16 e máxima de 27 graus. Bom, pessoal, terminando a nossa edição aqui, ficando, claro, com o nosso dia aí lotado, cheio de informação para você, daqui a pouquinho nos outros jornais nossos, mas amanhã, 7h30, a gente está de volta, viu? Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.